Boa tarde, ouvintes do nosso querido Cafezinho Missioneiro. Hoje é terça-feira, 8 de julho, mais um dia de inverno, mas agora fazendo 20 graus na nossa capital missioneira. Eu sou Dani Schneider e começa agora mais um encontro que aquece nossas ideias, nossos afetos e nossa vontade de aprender. Como disse certa vez a nutricionista e escritora brasileira Sophie Derham, não existe comida certa ou errada. Existe o corpo que escuta, a mente que respeita e a comida que acolhe. E é nesse espírito que recebemos uma convidada muito especial para falar hoje sobre alimentação, saúde, equilíbrio, envelhecimento e cuidado. A nutricionista Thaís Dobner é graduada pela Uninfra, mestre em envelhecimento humano pela UPF, especialista em modulação intestinal e comportamento alimentar e agora também prof da URI. Atua com foco em adultos e idosos com experiência clínica voltada para doenças crônicas, cardiovasculares e gastrointestinais, sempre com um olhar humanizado e realista sobre os desafios alimentares que todos nós enfrentamos. E também uma coisa muito importante, é a mãe do Tonton. Seja muito bem-vinda ao cafezinho, Thaís. Obrigada. Que legal te receber aqui, que legal te conhecer pessoalmente também. Verdade. Acho que vai ser uma conversa muito boa, então para vocês que estão nos ouvindo agora, fiquem ligados, que a gente tem muita coisa legal para falar hoje a respeito de nutrição, de saúde, sobre o nosso corpo. Bom, e a minha primeira pergunta para ti é para saber um pouquinho da tua trajetória até aqui mesmo, né? Então, o que te moveu para da nutrição para essas áreas específicas que tu tens estudado hoje? Como que foi esse caminho e para chegar até agora? Certo. Bom, eu sou de uma cidade muito pequenininha, né, Barra Funda, e eu comecei a minha trajetória de ensino superior fazendo ciências sociais, né. Eu fiz 4 semestres de ciências sociais e dentro das ciências sociais eu fiz alguns trabalhos, tipo de bolsista no hospital, no USM em Santa Maria. E aí eu vi um despertar sobre a saúde, sobre querer trabalhar com saúde. E aí eu larguei sociais, passei em nutrição, né? E comecei a cursar. Dentro do curso, eu já sabia que eu queria trabalhar com doença, com nutrição hospitalar, né? Ao longo do caminho isso foi mudando um pouquinho, né? Mas eu queria cuidar das pessoas, Entendi. Né? E aí, esse olhar para envelhecer, para longevidade também veio dentro da graduação, com uma professora muito especial que eu tinha, né, a prof. Tereza, e a gente foi aprimorando isso, assim. Depois, agora, na minha trajetória, o que eu percebi? Que não adianta eu passar um cardápio para o paciente, né? Não adianta, tu tens que comer isso, isso e aquilo. O paciente precisa entender o porquê, né? Esse paciente, ele tem um hábito que muitas vezes ele cultivou durante 30, 20, 40 anos, né? E mudar esse hábito alimentar é um desafio, né? Para o nosso cérebro. E aí eu fui estudar comportamento, né? Estou estudando comportamento. Que a questão do intestino também, que hoje a gente sabe que tem uma relação muito grande, desde depressão, doenças crônicas, esteatose hepática, ansiedade, tem uma mistura muito grande de coisas ali que podem começar no intestino ou o intestino pode interferir. Então, por isso eu fui buscar essas áreas em específico, Entendi. assim, atualmente. E é impressão minha ou são coisas que a medicina está descobrindo agora? Ou já existia e a gente que não se ligava nisso? Acho que muito com a tecnologia de saúde, assim, a gente veio descobrindo muita coisa em relação ao intestino, sim. Muitas descobertas. Porque eu tenho um caso. Tem uma situação, eu tive em maio do ano passado uma diverticulite. Quem não teve, não desejo pra ninguém, que coisa horrorosa. A partir dessa minha internação e o tratamento, eu descobri um mundo, né, em relação ao intestino. Sei que a gente vai falar mais adiante, mas o quanto que isso interfere em tudo, todo o nosso corpo, todo o contexto do funcionamento do organismo, né, a partir de um órgão que eu passei a vida sem dar tanta bola pra ele, né. E a gente vai descobrindo outras coisas. E assim, é muito tabu também falar disso, né? De falar. A gente fala muito em como as coisas entram e como elas deveriam entrar, mas esquece de que elas têm uma forma de sair correta, né? Isso aí. Então, acho que essa conversa vai ser ótima. Bom, tu falou muito pra mim a respeito de equilíbrio. Né, de conseguir equilibrar, uma vez também que quando a gente fala de mudança comportamental, a gente
tem que, né, busca esse equilíbrio. Uhum. O que isso significa na prática, né, na nutrição, esse equilíbrio, até pra gente conseguir cuidar sem ir nos extremismos, né? Porque acho que durante anos, assim, eu fui uma pessoa que fez muita dieta já. E a gente cai, principalmente quando mais nova, né? Até porque eu respondo mais rápido, né? Emagrecer muito rápido, então faz a dieta da sopa, faz a dieta do não sei o quê. E o resultado vem, mas depois a dor vem também. Enfim, eu gostaria que tu comentasse para os nossos ouvintes o que significa o equilíbrio na nutrição, na tua visão. Certo. Acho que a gente vem de uma história de nutrição onde tudo era muito dicotômico, né? Sim. Ou é saudável ou não é saudável, Sim. ou faz bem ou faz mal, ou posso ou não posso. Muitos vilões, né? Isso. Na comida. E aí a gente classifica muitos alimentos. E vamos pegar o exemplo do ovo. O ovo até pouco tempo atrás era um vilão, hoje ele é um santo. Sim. Assim, né? Mas eu acho que depende muito do contexto em que aquele alimento está inserido. Vamos pegar um paciente diabético, por exemplo. O paciente diabético, ele não pode comer doce porque ele já tem o açúcar alto no sangue, né? Até que ponto ele não pode comer, né? Até que ponto esse açúcar vai lhe fazer mal? Vai. Mas depende muito do contexto também. É numa festa de aniversário onde ele vai comer um bolo. Ok, né? Se ao longo do resto da semana, se ao longo do resto do tempo ele teve uma alimentação mais equilibrada, né? O que eu gosto da palavra equilíbrio, assim, eu acho que existe muito... A gente tem uma alimentação... Hoje a gente tem muito acesso, na verdade, a coisas prontas, né? Congeladas, rápidas, o que a gente chama de fast food, ou a gente pode pegar os junk foods, né? E aí, quando a gente olha para uma alimentação mais equilibrada, a gente pensa em mais alimentos naturais, Sim. né? Frutas, verduras, grãos, sementes, carnes magras, né? E industrializados, pouco industrializados, né? E aí o equilíbrio entra em pontos específicos. Eu não vou comer, por exemplo, um X todos os dias, porque eu sei que aquilo ali não vai me fazer bem, né? Então, eu conseguir, a depender da história daquele paciente, colocar aquele alimento que ele gosta, mas que talvez seja um alimento com mais gordura, com mais açúcar, em determinados momentos da vida dele, né? Eu acho que o equilíbrio diz muito, assim, a respeito disso. Sim, porque eu lembro, há alguns anos atrás, eu tinha uns 16, 17 anos, talvez, faz muito tempo, que existia nas dietas o dia do lixo. Então, a gente passava a semana se privando. Sábado era um pé na jaca, de uma forma, assim, horrorosa. E, na verdade, isso atrapalha tudo, né? O que tu... É exatamente isso. Atrapalha tudo. É verdade, porque o que acontece? Quando tu restringe durante a semana e tu pensa assim, no final de semana eu posso comer, né? Eu vou passar a semana inteira com vontade de comer um bolo. E aí, no final de semana, eu vou comer esse bolo. Provavelmente, a tua vontade é tão grande que tu vai... Comer inteiro. Né? Então, talvez esse bolo, ele possa ser fracionado ao longo da semana. Talvez... A gente tem muito essa mentalidade também de comida de final de semana e comida de semana. Muito, né? Muito. Aí, esses dias, eu até postei Churrasco, no meu... maionese. Até postei, assim. Tava fazendo uma pizza em plena terça, quarta-feira, nem lembro o que era. Por quê? Justamente para quebrar esse paradigma. Se eu estou com vontade, por que eu não posso comer na segunda ou na terça? A caloria vai ser igual, né? Não é porque tá lá no sábado e domingo que aquela caloria ela não vai entrar em mim, né? Ela Quem vai dera. para o espaço. Então, é muito da gente perceber essas vontades do nosso corpo, né? Saber que existe um limite saudável pra gente comer determinado alimento que tem um valor calórico maior, que não tem tantos nutrientes assim, né? Mas que eu gosto, né? Então, gira mais ou menos aí. Perfeito. E aí, dentro disso, como que eu posso trabalhar a questão da reeducação alimentar, mas assim, sem culpa, sem ficar neurótica? Como que eu começo isso? Porque assim, eu tenho certeza que muitas pessoas já começaram e também já pararam, já desistiram. Eu sou um exemplo clássico de começar. 2 semanas, vai super bem, linda. Deu 2 semanas... parece que já vou explodir, assim, preciso.
como que faz isso para que o cérebro, e daí a gente já vai entrar também naquela pauta que tu me passou da questão da neuromodulação, né? Para mim é um conceito novo, não conhecia, fui ler um pouquinho para tentar entender como que eu consigo fazer isso da melhor forma para que funcione de fato, né? É muito interessante, assim, o jeito que o nosso cérebro trabalha, né? Então, à medida... Tu passou ao longo da tua vida inteira comendo desse jeito, Sim. né, Dani? Quando eu quero iniciar um processo de reeducação alimentar, eu acho que o primeiro passo é eu parar de querer excluir as coisas, né? À medida que eu te digo assim, Dani, tu não pode mais tomar refrigerante. Provavelmente tu vai pensar, eu quero tomar refrigerante, eu quero tomar refrigerante. É a mesma coisa que a gente disser para os pequenos, tu não pode fazer isso. Ele não entende ou não, né? Então, o nosso cérebro se condiciona que ele quer aquilo ali, apesar de ele não poder, né? E aí, acho que a primeira questão é essa. Parar, né, com esse pensamento de posso ou não posso, de dividir os alimentos assim, de restringir. E é incluir, né? Eu tenho uma rotina bagunçada de alimentação, mas não sai cortando tudo. Começa a incluir coisas saudáveis, né? Então, não tô comendo fruta. Não quer dizer que tu tenha que comer 5 frutas no teu dia. Se tu comer uma já, tá ótimo. E aí, tenta colocá-la no horário que é mais fácil pra ti. Por exemplo, eu tomo café da manhã em casa e daqui a pouco é super fácil pegar uma banana e comer ali junto com o café da manhã. Tá ótimo. A gente saiu do 0 para o 1. Para uma. Super avanço, né? Outra coisa que a gente tem que pensar também. Não adianta eu querer mudar tudo de uma vez. Isso dá um bug, assim, no nosso cérebro. Por quê? E daí sofre, né? A gente sofre, né? Com certeza. Aí o cérebro interpreta aquilo ali como um perigo. Então, uma ameaça. Meu Deus, eu tô aqui num processo de restrição, eu tô com muita mudança, eu tenho que comer 3 frutas, eu tenho que comer meio prato de salada de meio-dia e de noite, eu tenho que cortar o refrigerante, eu tenho que fazer academia 3 vezes na semana. Surto, né? E aí, desanda tudo. Bem assim. Então, começar com uma coisa que vai ser mais significativo para ti. Ou talvez, a depender da pessoa, o que for mais fácil para ti. Porque quando tu vê uma conquista, isso te estimula a ter novas mudanças. Sim. Né? Ou quando tu vê um resultado mais imediato, tu também te estimula a ter mais mudanças. Então, varia de pessoa para pessoa, a gente pode usar uma dessas duas estratégias, assim. Sim. Eu li algumas coisas a respeito em função dessa questão cerebral, de fome emocional e fome real. Como que uma diferencia da outra, assim, né? Como que é isso pro ser humano, pro cérebro, pro corpo? Bom, a fome física ou a fome, né, fisiológica, que a gente chama, é aquela fome de falta de energia, né? Aquela fome do estômago tá com vaziozinho, de tá roncando, uma dor de cabeça, né? Uma fome que talvez te sacie com qualquer coisa que tu for escolher para comer. Para me manter viva. Isso aí. Agora, uma fome emocional, geralmente tu vai lá na frente da geladeira, tu abre, tu pensa, o que eu vou comer? Abre o armário, o que eu vou comer? Procura e não acha, porque tu quer aquela coisa específica, muitas vezes, ou tu quer aquele alimento que tu já usou uma vez para te aliviar aquele sentimento que tu estás tendo nesse momento, e o cérebro tá te pedindo aquilo ali. Sim. Né? Então, a gente precisa primeiro reconhecer, muitas vezes, né, pensando em fome emocional, qual que é o sentimento que eu tô tendo agora? Eu tô cansada, né? Ok, uma vez tu usou, por exemplo, bombom, uma caixa de bombom para aliviar um dia que tu estava muito cansado. Se tu fez isso muitas vezes, hoje o teu cérebro vai te pedir, né? Então, a gente tem que começar a identificar os sentimentos da fome emocional para depois a gente conseguir tratar ao longo do acompanhamento e do tratamento, assim. Bom, e aí, eu te ouvindo falar, dentro de uma era de muita ansiedade, de muita depressão, de muitas doenças emocionais, isso é uma bomba prestes a explodir, é isso, porque assim, e daí assim, eu procuro o meu tratamento, ele deveria ser terapêutico, deveria ser num psicólogo, ou de fato um nutricionista me atende, ou as duas coisas.
As duas coisas. As duas coisas, geralmente, né? Tenho pacientes, por exemplo, que eu tenho acompanhamento comigo, com psicólogo, com psiquiatra. Tem pacientes que eu acompanhei. Andou, chegou num ponto, não andou mais. Eu disse, olha, acho que é melhor a gente procurar um psicólogo. Daqui pra lá, a gente só vai conseguir andar se tu andar junto com o psicólogo, né? Então, é muito multi, assim. Acho que, às vezes, a medicação precisa fazer também papel, né? Parte desse tratamento, porque, às vezes, é questão justamente de neurotransmissor. Às vezes, tá serotonina, dopamina muito baixa. A medicação precisa atuar ali, né? Pra gente conseguir também... o paciente com depressão, ele não vai ter vontade de cozinhar, ele não vai ter vontade de ir no mercado, muitas vezes. Então, sem uma medicação, eu também não consigo atuar nessa outra frente, né? Sim. Então, é um conjunto, muitas vezes. E daí eu posso tudo, não devo tudo. Posso tudo, mas não devo. Como é que eu encontro esse ponto de equilíbrio, assim, para que eu não me sinta nem culpada depois, mas que também eu consiga saciar um pouco da minha fome emocional, junto com a fome real, para conseguir entregar o melhor para mim, assim? Eu gosto muito de usar ferramentas, tipo de aplicativo ou de escrever, para te ter um automonitoramento em primeiro lugar. Boa. Né? Então, tenho ali, para alguns pacientes, sair com uma tabelinha assim e vai fazendo xizinho, né? Preciso comer uma fruta todos os dias. Tic, tic, tic. Marca ali. Um checklist. Isso aí. Quantas vezes nessa semana tu pediu alguma coisa para comer que talvez não fosse tão legal assim? Marca ali. Aí o paciente vai começando a ter um panorama de como é a situação dele, e aí ele pode tentar começar a agir aonde ele for achar mais fácil, né? Acho que se pelo menos uns 80% ali da tua semana for legal, né? For saudável, for com alimentos mais naturais, né? Menos processados, já tá super bem. Acho que a gente já tem um caminho legal ali para conduzir. Conseguir mais que isso? Nossa. Aí é a vitória. Thaís, e agora são 13h20, a gente vai para uma pausa para respirar um pouquinho, tomar um café aqui, se hidratar, que depois a gente vai falar da água também. Cafezinho Missioneiro, um oferecimento do Greens Café Corporativo e Corsã. A gente está ao vivo também pelo YouTube e Facebook, nos acompanhe lá no Face da Rádio Novos Horizontes e a gente volta em instantes. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã. Nossa natureza, Movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa. Porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GreensCafé. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h24, a gente segue com o nosso cafezinho hoje com a nutricionista Thaís Dobner. Cafezinho, um oferecimento de Greens Café Corporativo e Corsã. A gente segue ao vivo também pelo YouTube e no Facebook da Rádio Novos Horizontes. E a gente falou aqui no intervalo, né, da felicidade de termos filhos que comem saudável, que comem melhor, pelo menos melhor que eu, os meus filhos comem melhor que eu. E a minha filha, então, não toma refrigerante, né, com 19 anos, ela não toma desde nunca. Como que a gente educa, né, os jovens, as crianças, adolescentes, para desde cedo desenvolverem essa relação mais saudável com a comida, né, de se alimentar melhor? E como que a gente consegue chegar nessa coisa do comer consciente, assim, de fato, não, como é que eu começo a ter consciência a respeito da minha alimentação? Eu acho que a educação nutricional, ela seria de extrema importância até nas escolas. Verdade. Assim, né? Porque as crianças, elas passam grande parte do tempo lá, né? Então, poderia
ter alguma disciplina, ou dentro de alguma disciplina, uma oficina, alguma coisa mais firme, assim, mais presente, Sim. né? Mas as crianças, elas vão ser muito reflexo, assim, dos pais. E no início, a gente consegue modular muito, assim, porque Sim. a criança não conhece, a criança não tem acesso, se só fica em casa ou tem uma rede de convivência muito pequena, então tu consegue controlar mais fácil. À medida que a criança cresce, vai na casa dos amigos, né, sai de casa, né, vai pra escola, as coisas mudam de figura, e aí isso reflete na alimentação em casa. Mas eu acho que o ponto principal é tentar manter a tua casa, né, o acesso aos alimentos saudáveis o melhor possível. Então, por exemplo, tem a fruteira, né, que a criança consiga pegar a fruta dela. Na geladeira lá em casa, por exemplo, as frutas e as verduras são embaixo. O Antônio, por exemplo, consegue ir lá e escolher o que ele quer e o que ele quer comer. As coisas saudáveis estão visíveis, ali, o iogurte que ele gosta e tal. No armário, eu não tenho biscoito, eu não tenho nada assim que ele não queira, que ele não possa, ou que não, né, na rotina dele comer. E ele participa muito, assim, né, da construção. Ele faz bolo comigo, faz bolo com a nossa funcionária. Ele gosta de fazer a nossa pizza de atum, é uma coisa que ele adora fazer. Então, acho que envolver as crianças nesse sentido dentro da cozinha também é legal. Esses dias a gente foi plantar cenoura, foi plantar rúcula, plantar alface. Então, acho que isso também despertar para a criança de onde é que vem esse alimento. Ele mesmo tá cultivando, ele mesmo tá regando, tá plantando, tá se envolvendo nesse processo. Acho que isso é importante, assim. Muito legal. Né? E aí, tu deixa o acesso em casa às coisas mais frescas, mais saudáveis. Leva ele pro mercado e escolhe, olha, filho, o que tu quer comprar hoje de diferente, né, aqui pra te provar, né? E aí o Antônio vai junto no mercado e às vezes ele pega, bota no saquinho, sabe? Então acho que envolver a criança nisso faz uma grande diferença, assim. Não quer dizer que ele não coma outras coisas, né? Mas dentro de uma rotina, a gente tenta oferecer mais alimentos, né, naturais e minimamente industrializados, assim. Mas eu acho que é muito disso, é de educação. E às vezes os pais têm uma alimentação mais, né, ruim, assim, nutricionalmente, e tentam fazer a criança comer mais saudável. Mas daí se a criança olha pro o prato do pai e da mãe e tem ali arroz, carne, batata e não tem uma cor, né, a criança vai ver que, putz, se eles não comem, por que eu vou comer, sim, né? Sim. Então, não adianta cobrar da criança uma coisa que você não tem conseguido fazer, assim. Ela vai se espelhar muito no que tu tens feito. Sim, eu te falei no intervalo que eu fui me dobrar a questão do consumo de água, né? Por conta de um problema renal. Nossa, quem me escuta deve pensar, coitada, ela tá cheia de problemas de saúde. É diverticulite, é cálculo renal, mas enfim, essa minha necessidade de água veio da dor, né? Então, quando a gente fala de comer consciente, é no amor, né? É construir esse aprendizado no amor. O meu consumo de água veio na dor. Como que a gente poderia fazer para ser mais fácil e para a gente conseguir fazer no amor mesmo, sabe? Tem alguma questão do cérebro mesmo, neural, onde a gente possa condicionar, né? De que forma prática a gente pode buscar esse comer limpo, consciente? Primeira questão é o acesso, né? Se tu não tens em casa, é mais difícil tu sair de casa numa coisa de angústia ali pra comprar alguma coisa, né? Sim. Se tu tem, por exemplo, muitos eventos, eu tenho pacientes assim, tem muito evento social, como é que a gente faz? Por exemplo, evita de ir nesse evento com fome, não pula refeições, né? Acho que isso também é uma grande dica. As pessoas geralmente almoçam e jantam, né? Não fazem lanches intermediários, não tomam café da manhã. Aí chega nessas refeições, as pessoas estão com muita fome, né? E aí exageram na porção. Sim. Comem muito rápido, exageram na porção. Então, esse comer consciente tá muito nisso, assim, em fracionar as refeições, né? Não precisa comer de 3 em 3 horas, mas tentar comer umas 3, 4 vezes ao dia. É tu comer com consciência. Então, tu está aqui comendo presente.
deixa o celular de lado, não leva o problema pra mesa. Eu sei que às vezes é muito difícil, é mais fácil falar, né? Mas tenta não ver a TV aquela notícia triste, só que tem no horário das refeições, né? Então, te conecta com o teu prato e presta atenção naquilo que tu estás comendo. Entre uma garfada e outra, pausa esse garfo. As pessoas, às vezes, tomam um líquido junto com a refeição, mas não é porque elas estão com sede. É porque aí elas comem mais rápido. Eu dou uma garfada, tomo uma água, eu não preciso mastigar, né? E aí, quando esse alimento chega lá no nosso estômago, nosso estômago sofre muito mais para digerir. Aí chega no intestino, o intestino sofre mais. Então, a mastigação é um processo muito importante dentro dessa consciência, né? E também vai fazer com que tu coma muito menos. Sim, né? sim. Então, acho que tá nesse sentido também. Evitar ir no mercado com fome é outra dica legal, porque aí se tu vai com fome, a chance de tu comprar alguma coisa mais industrializada, ultraprocessada, é muito maior, Sim. né? Ou de comprar muita coisa assim que tu nem precisaria, né? Sim. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito e que acaba sendo, às vezes, um soco, assim, pra mim no dia a dia, que é quando a gente traz pra nível de consciência algumas coisas, que é saber e não fazer, ainda não saber, né? Então, a questão do comer consciente vem muito ao encontro dessa frase, porque, na verdade, Thaís, a gente sabe de muitas coisas, tem muita informação. É óbvio que tem muita informação distorcida na internet, né? Coisas radicais, enfim. Eu vejo dietas carnívoras, enfim, umas coisas absurdas. Mas a gente tem muita pressão, tem pressão estética, tem essa questão das redes sociais. Então, a gente tem informação, normalmente a gente sabe o que teria que fazer, né? Mas acaba não fazendo, ou optando por não fazer e acaba dando errado. Então, o negócio é, de fato, assim, quando trazer a nível de consciência, trazer de fato a nível de consciência e fazer aquilo, né? Do qual tu sabe. Mas tu me falaste antes da questão de estudar do nosso intestino, enfim, né? Aí tu me falou de modulação intestinal. O que exatamente significa isso e como que isso está tão em voga agora, né? Eu tenho ouvido falar bastante disso. Muito. A modulação intestinal nada mais é do que tu modular ou tu melhorar o microambiente intestinal. Ou seja, o nosso intestino, nosso corpo como um todo, né? Ele é formado por milhões de micro-organismos, de bactérias, vírus, né? Fungos. E lá no intestino não é diferente. Então, quando tu tem uma microbiota, ou seja, quando tu tem mais micro-organismozinhos ruins, isso reflete muito na tua saúde, né? Se tu tem esses micro-organismos ruins em maior quantidade, provavelmente tu vai ter mais ansiedade. Eles fazem cascatas, reações bioquímicas, por exemplo, que refletem na gordura no fígado, né? Aumentam a chance de gordura no fígado, diminui a produção de serotonina, né? A gente tem também que é a questão da saúde da mulher muito forte, uma questão de estrogênio. Então, a mulher pode sofrer mais com os sintomas do climatério, né, da perimenopausa, por exemplo. Nós temos uma questão forte com síndrome metabólica, que é doenças cardiovasculares, né, e endócrinas. Então, a gente tem uma relação muito forte do intestino hoje com a saúde como um todo, né? E aí, modular esse intestino não é só eu ir lá e tomar um probiótico, porque se eu não der o adubo para esse lactobacilo, né, para esse micro-organismo crescer, eu vou estar jogando dinheiro fora. Entendi. Né? Então, muitas vezes eu melhoro a alimentação primeiro, para ter combustível, para ter o adubo, o fermento para esse micro-organismo crescer ali, e depois eu posso vir com o micro-organismo, né? E muitas vezes nem precisa, porque aí a própria alimentação já modula esse ambiente, né? Sim. A gente tem uma condição também, Dani, que se chama síndrome do intestino irritável. Já ouvi falar. Né? A síndrome do intestino irritável, ela é uma alteração no nosso trato gastrointestinal que tem muito a ver com emoções, assim. O paciente está muito nervoso, está muito ansioso, muda a frequência intestinal, né? Ou constipa, ou tem fezes mais diarreicas, né? Ou ele fica com uma azia, com uma queimação. Tem alimentos que desencadeiam mais essas reações, né? Então, a gente também consegue tratar muito
com suplementação adequada, com uma dieta específica para esses casos, mas é tudo modulando esse ambiente, né? Melhorando esse ambiente para que a gente consiga melhorar a flora intestinal. Entendi. Tu falaste dessa questão das emoções, né? Eu li que o intestino, ele funciona como um segundo cérebro, né? Da gente. Eu, sinceramente, eu não sabia o quão o meu intestino era importante no meu organismo, né? Depois que eu tive, então, esse episódio da diverticulite, eu comecei a me atentar muito mais a isso. E de fato, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco dessa conexão entre as emoções, humor, sono, ansiedade, né? Imunidade e o nosso intestino. Como eu disse, assim, nosso intestino, até pouco tempo atrás, antes tu comentou isso, esqueci de falar, a gente só sabia que ele era um órgão excretor. Exato. Né? Hoje a gente sabe que ele produz muitos hormônios, né? E esses hormônios, eles são muito importantes para a sensação de saciedade, por exemplo, né? Como as canetas, né? Que aumentam a questão da saciedade. E aí, quando a gente tem essa questão do intestino, o que a gente precisa prestar atenção, assim? Eu preciso analisar não só a frequência, né, com que eu vou ao banheiro, né? É muito mais profundo do que isso. Daqui a pouco eu tenho um sintoma muito inespecífico a própria ansiedade e a depressão, né? E isso pode ter um fundo, né? Ou um agravo intestinal, né? Porque as bactérias do nosso intestino, elas conseguem também, se elas estão em maior número, bactérias boas, elas conseguem melhorar a produção de serotonina. Entendi. Então, isso é um dos grandes ganchos de intestino-cérebro. Outra coisa é porque quando a gente tá ansioso, nervoso, né? Tem um eixo, né, que liga diretamente os dois. E aí eu vou ter uma alteração no meu trânsito intestinal, né? Então eu vou acelerar ou vou parar. Eu tinha uma amiga que eu sempre lembro da história dela quando eu falo isso, porque ela, quando tinha prova, nossa, ela ficava muito ansiosa e ela ia inúmeras vezes no banheiro, justamente por causa dessa conexão, assim, dessa ansiedade, desse nervosismo. Tem gente que passa mal, né, que tem náusea, que para todo o trânsito gastrointestinal. Então, essa relação é bem estreita, assim, né? E a gente tem visto muito disso, mas é muito cascata metabólica, assim, é um sistema extremamente complexo. Assim. Sim, e ligado, né? E quais são os principais vilões da saúde intestinal? O que a gente deveria cuidar no dia a dia, assim, para evitar que esse tipo de questão aconteça, né? Os principais são os ultraprocessados. Sim, né? Eu imaginava que tu fosse dizer isso. O que são os alimentos ultraprocessados? Aqueles alimentos, né, ou produtos da indústria de alimentos que tu pega e olha a lista de ingredientes e tu vê muitos nomes estranhos. Então, são biscoitos recheados, são salgadinhos, são condimentos, são molhos, né, de tomate, muitas vezes, são congelados, né, pizza congelada, nuggets, né, essas coisas assim, são alimentos que fazem muito mal para o nosso intestino, o próprio refrigerante, assim. E outra coisa que faz muito mal também são os adoçantes. Sabe que outro dia eu tava lendo, eu gosto muito de ler comentários nos posts, e aí tava lendo os comentários de uma postagem de comida, era de uma nutricionista mesmo, e aí tinha um comentário que dizia assim, mas na minha época eu comi tudo, eu cresci comendo tudo isso e não aconteceu nada, ou não fiquei doente. A gente não come mais a mesma coisa, né, do que a gente comia na infância. Então, não é nada. Eu até respondi esse comentário, que às vezes eu tô disposta, eu vou lá e ainda respondo os comentários, que o McDonald's, né, que é um vilão, assim, mas a batata que a gente comia na infância era batata. Era batata. Né? Agora não tem nada de batata, um sopro de batata naquilo ali, né? Então, não tem nem como comparar, né? Não. É tudo muito ruim, muito puxado de aditivos, enfim. Quando a gente lê ali o que compõe, tu desiste da compra na hora, né? Acho que uma orientação seria essa, pessoal. Leiam lá o que tá escrito, que vocês vão desistir de comprar.
Como é que eu faço para o uso de inserir esses probióticos, simbióticos, enfim, no meu dia a dia, assim? Eu sei que tem alguns iogurtes que tem isso, enfim, mas onde que eu encontro esses probióticos? Assim, comecei a comer bem, tudo certo, agora quero dar uma melhorada. Tá. A gente tem nos fermentados, né? Chucrute, no kombucha. A gente tem alguns iogurtes, preferencialmente os naturais, né? A gente consegue ter acesso a esses micro-organismos, né? Mas a melhor forma, eu posso colocar isso na minha rotina, mas a melhor forma é eu dar substrato para eles sobreviverem. Então, frutas, verduras, arroz, feijão, grãos, né? Grãos, sementes, para esses micro-organismos ficarem bem felizinhos ali, né? Produzirem a energia deles, né? Que é a partir de eles conseguem produzir ácidos graxos de cadeia curta e é isso que faz eles sobreviverem e viverem bem felizes. Eu preciso dar isso, né? Muito antes desses probióticos em si, mas ajuda bastante a kombucha, né, os fermentados, né, e os iogurtes naturais. Entendi. Thaís, agora são 13h41, a gente vai para nossa segunda pausa rapidinha. Aproveita para compartilhar essa conversa aí com quem vocês amam, para que as pessoas vivam melhor. O Cafezinho Missioneiro tem apoio de Grins Café Corporativo, de Corsã, e a gente já volta com o nosso último bloco. Cafezinho Missioneiro, volta já! Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grins Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grins Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. De volta, agora são 13h45, a gente segue hoje com a nutricionista Thaís Dobner, sempre com o apoio de Grins Café Corporativo e Corsã. Nos sigam também lá no YouTube ou no Facebook para acompanhar o nosso papo ao vivo. E nesse último bloco a gente vai falar agora um pouco sobre envelhecimento e longevidade, que também são tuas especialidades, né? A minha primeira pergunta é assim, quais alimentos tu entende que não pode faltar no prato pra gente prevenir doenças, especialmente na questão do avanço da idade, assim? O que tem que ter todo dia no meu prato? Boas gorduras. Boas gorduras. Boas gorduras eu acho que é um dos principais. Por quê? Através dessas boas gorduras a gente consegue ter um controle, né, de colesterol, né, de triglicerídeos, né? Através dessas boas gorduras também, querendo ou não, a gente tem uma relação forte com a saúde cognitiva, né? Então, acho que esse seria um dos principais alimentos que eu grupo de alimentos que eu colocaria. Então, abacate, chia, linhaça, azeite de oliva extra virgem, atum, sardinha, salmão, seriam alimentos importantes, assim. Quando a gente chega numa idade mais avançada e daqui a pouco a gente não cuidou da alimentação antes, dentro do que a gente está conversando, o nosso cérebro já está extremamente condicionado a comer errado, né? Como que eu consigo me readaptar, né, principalmente a questão neural,
a um novo modelo de vida, enfim, a uma mudança, sem cair nessa questão do radicalismo, né? Mas que seja benéfico, que eu consiga, mesmo com a minha idade avançada, ainda ter benefício com a alimentação, né? E viver mais, viver melhor. Uhum. Eu acho que é bem nessa questão de condicionar o ambiente, né? Acho que a gente precisa também ter uma conversa muito franca e expor, né, todos os argumentos, né? Mas, claro, isso não vai funcionar se eu não tiver um ambiente colaborativo. Então, acho que minimizar o acesso a determinadas coisas, né? E potencializar o acesso a outras. Então, muitas vezes o idoso já não tem essa capacidade de cortar direitinho, então daqui a pouco deixar essa oferta de alimentos picados, cortados, higienizados, né, ou semi-preparados, né, para facilitar o consumo, assim, acho que é importante, né? Mas pensando num 40 a mais, né, que quer que quer envelhecer melhor, eu acho que é tentar focar numa dieta estilo mediterrâneo, né? Então, onde a gente tem essas gorduras boas que eu coloquei, mas a gente tem muitos grãos, muitas frutas, né? A gente tem as oleaginosas, que eu esqueci de colocar nas gorduras boas. Então, castanhas, nozes, colocar aí o nosso arroz e feijão clássico de todos os dias, que funciona super bem, cheio de nutrientes. As frutas, as verduras, os leites desnatados, né? Leite desnatado, iogurte desnatado, queijo magro. Por quê? Cálcio, proteína, né? Pensando em massa muscular, massa óssea, para lá na frente a gente conseguir ter uma independência, né? Sim. Sempre associado ao exercício físico. Sim. Pois então, eu ia dizer que, na verdade, assim, a gente tem vários tipos de idosos hoje em dia. Na nossa vez de envelhecer, eles inundaram as academias, eles estão muito diferentes, né? Então, nós temos idosos que cuidam muito mais da saúde hoje, ligados nessa questão de musculação, enfim, e da saúde também. E falando nessa questão de idade avançada, tu tem também essa questão de tratamento de doenças cardiovasculares, de doenças gastrointestinais. Como que a nutrição impacta diretamente nessa questão de doenças do coração, assim? De que forma que isso melhora, enfim, ajuda? Muito, né? No sentido de que com uma boa alimentação eu consigo reduzir o risco cardiovascular desse paciente, né? Claro, associado às vezes a muita medicação que o paciente precisa usar com orientação médica, mas acho que o que é um ponto-chave, já respondo a tua pergunta, mas é saber que a medicação ela vai tratar uma parte, né? Eu posso usar a medicação para tratar o colesterol, né? Mas eu tenho pacientes que chegam para mim mesmo usando a medicação e não conseguem manter aquilo ali porque eles não mudam a alimentação deles. Então, eu vou usar a medicação, mas eu tenho que mexer no meu estilo de vida, porque senão eu vou correr um risco daqui para frente, né? E o que eu quero dizer também é que se hoje eu já tô com uma alteração, pode ser que eu já tenha uma placa formada, né? Entendi. Uma placa de gordura numa veia, eu já tenho uma obstrução. E se eu continuar me alimentando da mesma forma, o remédio pode não dar conta e eu posso obstruir ainda, né? Aquela veia, né? Então, acho que a alimentação na saúde cardiovascular ela é extremamente importante no sentido de eu conseguir modular justamente isso, assim, eu consigo melhorar o que está circulando ali dentro do sangue do meu paciente. Eu consigo fazer com que esse paciente diminua a absorção de gorduras, né? Ou use o colesterol que ele tem já produzido pelo próprio corpo dele e absorva menos o que ele está consumindo na alimentação. Eu consigo controlar esse colesterol que ele está consumindo da alimentação, por exemplo, né? Então, acho que isso, assim, é chave, né? Saber que a medicação é uma importante ferramenta, mas a mudança do estilo de vida é o que vai fechar, assim, né? Sim. Que vai englobar tudo. Sim. E daí, assim, decidi, quero começar agora, né? Eu ia te perguntar qual a idade certa. Na verdade, é na infância, né? Aquilo que a gente já falou aqui. Mas, enfim, não fiz isso e vou tentar mais uma vez mudar meu modelo mental de alimentação, enfim. Quais são os maiores erros que as pessoas cometem quando querem, de fato, fazer essa mudança na questão alimentar, na vida? Eu acho que é o radicalismo,
né? É cortar tudo, ou vou ir na academia 5 vezes na semana. A gente não dá conta de tudo. Sim. Ou talvez 99% das pessoas não dão conta de tudo. E é se comparar muito, né, com o que vê nas redes sociais. Então, aquela pessoa, ela vai na academia, ela acorda às 5 da manhã, faz o devocional dela, né? Talvez ela não tenha a tua carga horária de trabalho, Sim. talvez ela não tenha... talvez ela tenha um suporte e tu não tenha esse suporte. Então, acho que compara você com você mesmo. Sim. Né? Quer mudar? Ótimo, perfeito. Isso é extremamente importante e não existe idade para começar. A pessoa tem 80 anos e quer mudar a alimentação dela? Pode, né? E deve. A gente precisa justamente começar devagarinho. Escolhe uma coisa para mudar. Faz aquele rastreamento que eu comentei no primeiro bloco, acho que foi. No checklist. E vê o que tá mais... que tu tens feito de mais, talvez, inadequado, ou de um piorzinho, assim, na tua rotina, né? Não queria usar essa palavra, mas não me veio outra na cabeça. Mas aquilo que tu acha que talvez vai ser mais fácil pra ti, o que vai surtir mais efeito. Eu tô pedindo jantas 3 vezes na semana e tô vendo que esse é o meu maior desafio. Ok, tu acha que tu consegue começar por aí? Ótimo. Não consigo. Acho que eu consigo começar colocando salada de meio-dia, todo meio-dia. Nem que seja alface e tomate. Ótimo, começa por aí. Então, tenta mudar uma coisa. Quando tu vê que aquela coisa estabilizou, que tu conseguiu inserir na tua rotina, ótimo, vamos pra próxima. E sempre tenta fazer essa mudança junto com uma coisa que tu já consegue. Então, por exemplo, eu vou colocar a fruta no café, eu vou comer uma fruta por dia. Coloca numa coisa que já está instalada na tua rotina. Então é o café da manhã. O café da manhã eu já como mais ou menos legal, consigo ter tempo, consigo comer a fruta. Perfeito, acho que é o melhor horário. Não adianta tu querer talvez comer a fruta lá no meio da tarde, é uma rotina corrida que tu não vai conseguir parar agora nesse primeiro momento, né? A mesma coisa, o exercício, eu falo pro paciente. Leva a tua roupa pro trabalho, ou levanta e já coloca a roupa da academia e vai. Talvez se tu botar o despertador 5, 10, 15, 20... Se tu for pra casa, botar a roupa de ir pra academia e depois tu for pra academia, talvez o sofá te abrace e tu não levante mais, né? Então, facilitar, né? Sempre deixar a coisa nova junto com uma coisa que já está na tua rotina, o que já está estabelecida, ajuda muito. Que baita dica é essa? Que baita dica é essa? Faz muito sentido pra mim isso, porque de fato acho que a gente acaba pecando, né, nessas questões de achar que vai dar conta, primeiro, de se comparar com essa questão da rede social, eu acho que acaba com a vida da gente, assim, né? E o não se comparar é primordial. Mas daí quando a gente fala de cérebro, de modelo mental, de mudança de modelo mental, tem uma coisa que são os gatilhos, né? Vamos falar de gatilhos em várias outras esferas, mas existem também gatilhos que me fazem daqui a pouco comer ou querer comer alguma coisa, ou enfim. Quais são os principais gatilhos, assim, inconscientes que acabam levando o teu paciente, enfim, a pessoa a cair naquela tentação e a comer ou a fazer errado e permanecer naquele erro? Tem algum gatilho? Eu acho que são principalmente as questões emocionais. Sim. Né? E o cansaço. Acho que talvez 95% das pessoas que eu atendo me dizem assim, o meu problema é o jantar, né? E aí, o que acontece? Passou a tarde inteira sem comer, chegou em casa cansado, exausto e vai pedir alguma coisa, né? Quero me presentear. Isso. No final do dia. É isso. Eu acho que a gente foi condicionado né? Então, a gente associa muito ao comer a esse sentimento, a essa questão. Eu preciso primeiro reconhecer, né? Como eu falei, reconhecer esse sentimento para tratar ele da forma como ele deve ser tratado. Então, cheguei em casa cansado, vou pedir um delivery. Antes, quem sabe, vou tomar um banho, vou escutar uma música, vou ler um livro, vou fazer uma coisa que me relaxe, né? Para depois pensar nisso. Ou chego em casa e vou devorando tudo que eu vejo pela frente. Sai da cozinha, sai do foco. Vai fazer uma outra coisa. Ou traz um lanche no teu carro e tu vem comendo uma banana, uma barrinha saudável, alguma coisa assim, para que tu não chegue em casa com aquele pico, né, de fome, assim. Então, a gente precisa
não é fácil vencer esses gatilhos. É. É muito difícil, porque exige autoconhecimento. E às vezes a gente não tá preparado para se autoconhecer ou refletir sobre aquela que me levou à ansiedade, sobre aquilo que me levou a não gostar do meu corpo, sobre aquilo... Às vezes as questões são muito mais profundas, assim. A gente nem imagina, mas tem questões, às vezes, de abuso, tem questões de... muito difíceis, né? Então, às vezes, a gente precisa ter uma certa... um cuidado, assim, e investigar bem, porque às vezes a gente precisa tratar uma coisa muito mais difícil, assim, que tem relação com a alimentação. Sim. E os dias estão cada vez mais corridos, né, Thaís? A gente tem cada vez menos tempo. Uma coisa que funciona pra mim quando eu decido que agora eu vou comer agora eu vou comer limpo, é deixar as refeições meio que preparadas, assim, né? Eu vi que tu também tem alguma coisa, assim, eu vi nos teus stories, né? Então isso funciona muito, deixar uma carninha desfiada, deixar um franguinho, alguma coisa que evita que eu vá lá e coma tudo que tem na geladeira, né? Porque é bem o chegar em casa com muita fome e sair distribuindo na cozinha, é uma verdade, assim, é impressionante e parece que nada chega, né? E a questão, eu sei que, graças a Deus, muitos vilões caíram por terra, um deles é a questão do pão, né? Quando eu vejo nutricionistas falando, não, pode comer teu pãozinho, eu sinto até um quentinho no coração, assim. Eu não vivo sem pão, preciso disso todos os dias, só que às vezes eu me pego comendo, sei lá, 3 pãezinhos, assim, eu vou comer um doce, depois vou comer um pãozinho salgado, depois vou repetir o que eu mais gostei, sei lá. E aí acaba que a gente se passa, né? Sim. De passar o dia inteiro, às vezes, sem comer. Sem comer. E aí, assim, vou te dizer que já são 13h58, como foi boa essa conversa, que passou bom, tão adorei. rápido. Eu quero que tu deixe, assim, um conselho para quem quer viver mais, quer viver melhor, quer recomeçar, quer daqui para diante, então, né, porque a gente está cada vez vivendo mais, né, a ciência tem evoluído tanto. Eu estava vendo outro dia que a expectativa é 30 anos a mais do que a gente tinha há 50 anos atrás, então a gente vai viver muito mais. Como que eu faço para ter uma vida melhor por conta da minha alimentação? Eu acho que quanto mais tu conseguir produzir teu próprio alimento, melhor, né? Inclusive no sentido de plantar e colher, né? Tua hortinha, teus temperinhos, né? Os temperinhos têm muitas propriedades também. Cozinhar o teu próprio alimento. Quando tu for cozinhar, cozinha mais, né? Porque aí tu armazena e tu tens ali alguma refeição. Organização, acho que é a principal questão. Então, organizar o teu mercado, organizar a tua geladeira, organizar o teu armário. Que aí tu consegue incluir alimentos mais saudáveis, né? Quando a gente pensa em longevidade, a gente pensa em alimentação saudável, com frutas, verduras, grãos, né? Carnes magras, mas a gente pensa em exercício físico, a gente pensa em convívio social, a gente pensa em acreditar no ideal, conviver com pessoas que a gente gosta, com pessoas que a gente ama, com que a gente se dá bem, com que a gente se identifica, é ter um propósito na vida, é a gente também se movimentar mais ao longo do dia. Hoje é tudo muito automático, é o controle da TV, o carro automático, é o carro para ir da esquina, né? Eu vou daqui, eu vou ali, eu pego o carro. Eu não faço mais coisas a pé. E as populações mais longevas, elas caminham muito, elas fazem tudo a pé, elas se movimentam. Então, acho que tem muito disso, assim, pra gente viver mais e melhor. Acho que vai muito além da alimentação. E uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono. E água, né? E a água. gente acabou não falando tanto da água, mas, de fato, como é difícil ter o hábito da água todos os dias. Eu ainda vou fazer uma última pergunta, porque eu tenho certeza que vai vir ao encontro de muitos que nos ouvem, que, assim como eu, começam e aí desistem e recomeçam. E como que eu faço para não me sentir tão mal quando eu acabo desistindo ou caindo nesse meu gatilho, né? E o recomeçar. Tá. Eu acho que essa resposta é complexa, mas a primeira coisa é parar de acreditar que existe um começo e um fim. Se tu começa e para terminar, tá fazendo errado. Entendi. Né? Vou mudar uma coisa de cada vez. E aí essa coisa, quando estiver instalada na minha rotina, demora 1, demora 2, demora 3 meses, não tem problema.
tu muda a outra coisa, né? A coisa mais simples, tipo o açúcar do café. Talvez num mês tu consiga tirar o açúcar do teu café, né? Ou talvez numa semana, a depender da pessoa. Então é muito particular, assim. Mas eu acho que é justamente parar com essa ideia, segunda eu começo, sabe? No final de semana eu posso. Não, acho que tenta levar a tua vida mais leve, mais fluida, reconhecer os teus sentimentos, reconhecer aquela questão que tu tem com algum alimento, que tu realmente tá sentindo. Se tu tá com vontade, daqui a pouco é melhor tu comer o chocolate do que tu comer a banana, a maçã, o pão, o abacaxi, a carne, e não comer o chocolate, porque tu realmente tava com uma vontade de chocolate. Mas a gente tudo precisa entender o nosso corpo e a nossa vontade e o nosso cérebro. O negócio é não desistir, pessoal. Vamos seguir nos cuidando. E assim a gente encerra mais um Cafezinho Missioneiro, hoje recheado de conhecimento, afeto e equilíbrio. Eu agradeço demais de coração a nutricionista Thaís Dobner, que nos mostrou que comida de verdade também é feita de escuta, de autocuidado e de liberdade. Que a gente possa se alimentar com mais consciência, mais leveza, mais respeito ao nosso tempo e ao nosso corpo. Deixo aqui um abraço para os nossos patrocinadores Greens Café Corporativo e Corsã. E amanhã tem mais aqui no nosso espaço de conversa e inspiração. Um beijo e até lá!